Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à live de lançamento do livro Chapeuzinho Vermelho na Escola, 1000 anos de história. Na obra, o autor Fabiano Moraes nos brinda com um histórico de 1000 anos de um dos contos mais presentes na instituição escolar. Você está convidado a acompanhar a camponesa do Capuz Vermelho nessa travessia milenar. Mas para isso é preciso coragem. Vamos juntos? Para nos acompanhar por essa história, o autor Fabiano Moraes, que é professor da Universidade Federal do Espírito Santo, doutor em Educação, mestre em Linguística, graduado em Letras e Pedagogia, contador de histórias e escritor de livros técnicos para professores e livros de ficção para crianças e jovens. Boa noite, professor Fabiano, seja muito bem-vindo. É uma honra tê-lo aqui conosco. Boa noite, obrigado, Natália, obrigado pelo convite, a editora Vozes pelo convite, pela publicação do livro. Estaremos aqui para conversar um pouco sobre Chapeuzinho Vermelho na escola. Perfeito! No nosso chat, que está aberto para perguntas e comentários, você pode tirar qualquer dúvida. Só deixar o seu comentário ali no chat que ao longo da nossa conversa, nossa equipe vai respondê-lo. Também no chat você encontra as nossas redes sociais para não perder nenhum dos nossos lançamentos, o link para a aquisição da obra e o cupom de 25% de desconto em todo o catálogo da Editora Vozes. Basta acessar o site www.livrariavozes.com.br e quando estiver encerrando a compra, usar o cupom LIVE para obter o desconto. Professor Fabiano, para falar da obra, abro o espaço para você. Fique à vontade, a palavra é toda sua. Obrigado. Bom, antes de mais nada, eu quero falar dessa trajetória de Chapeuzinho Vermelho e começar com a trajetória para que chegássemos a este livro, vamos dizer assim. Então, nesse momento, eu agradeço à Editora Vozes pelos 10 anos de parceria, nesses 10 anos, desde 2012, quando lançamos o Contar Histórias, a arte de brincar com as palavras, né? Posteriormente, em 2014, o uso de textos na alfabetização, formação inicial e continuada, né? Recentemente, neste ano, Contar Histórias com Maestria, que é um livro irmão deste, né? Os dois dialogam e se complementam. E neste momento, Chapeuzinho Vermelho na escola, que é o tema da nossa live, né? Então, agradeço ao editorial, né? Em específico a Aline, a Verônica, o Samuel, com quem eu tive contato mais direto, né? E agradeço, é claro, ao Conselho Editorial pela acolhida desse projeto, a todas as pessoas, a toda a equipe da Editora Vozes pelo magnífico trabalho de editoração, de divulgação, de distribuição deste livro, que ficou muito, muito especial, né? Então, vamos juntos. Vamos lá. De onde surgiu este livro, ou como surgiu esse livro? Essa talvez seja uma boa introdução, não é? Enfim, por que falar desse tema? Não é? Eu diria que, como professor de educação infantil, atuei por bastante tempo como professor de educação infantil, professor de musicalização infantil em específico, e trabalhava também com literatura infantil e contos. Como contador de histórias, eu me deparei com uma predileção e uma difusão assombrosa, vamos dizer assim, né? Impressionante, deste conto Chapeuzinho Vermelho, que não preciso nem falar sobre, não é? Porque todos nós conhecemos ou dizer do que se trata, né? Porque todos nós conhecemos muito bem as versões mais consagradas de Chapeuzinho Vermelho. Então, eu, em princípio, me impressionava com aquela predileção, né? Quando eu chegava, por exemplo, a um lugar para contar histórias, as pessoas pediam para contar Chapeuzinho Vermelho, e eu, particularmente, como na década de 90, eu tinha passado como bolsista de graduação
pelo nosso querido, né, Museu Nacional, né, que lamentavelmente passou por uma situação trágica, né, eu fiz lá o levantamento do acervo da arqueologia indígena e dos índios do Brasil. Nessa ocasião, eu conheci o trabalho de Berta Ribeiro, conheci uma série de mitos e recolhidos pelos irmãos Vilas Boas e outras coletâneas de histórias. E eu, naquele momento, pensei, por que eu nunca ouvi essas histórias, as histórias indígenas, naquela época? Né? Eu me perguntei acerca das histórias indígenas, por que elas não estavam na escola? Né? Então, quando eu comecei a atuar como contador de histórias, eu tomei uma decisão. Eu não trabalhava, não contava contos chamados hegemônicos, esses contos consagrados, né, que são contados o tempo todo, ou que foram consagrados pela Disney. Eu buscava versões que subvertiam esses contos mais consagrados. Contei por muito tempo o Chapeuzinho Amarelo, por exemplo, de Chico Buarque, que inclusive é um dos livros que é apresentado neste meu livro para se trabalhar em sala de aula. Né? Mas foi uma das versões, né, de Chapeuzinho Vermelho com que eu trabalhei. E eu também me impressionei com uma outra coisa. Como eu trabalhava com música, né, o quanto aquela canção, por nós muito conhecida, basta começar a entoar, né, pela estrada fora, todo mundo sabe. Crianças de todas as idades, poderíamos dizer, pessoas de várias gerações, né, escutaram naquele disquinho colorido, ou, enfim, num passado remoto no rádio, né? Não tão remoto assim, né? Mas no rádio, como eu costumo defender, não é um passado tão remoto, passado muito próximo, né? E hoje essas histórias, por mais que tenham ido para CD, sido remasterizadas, elas são propagadas oralmente no ambiente escolar. Então, por quê? Por que Chapeuzinho Vermelho é tão forte? Né? Quero dizer, o conto Chapeuzinho Vermelho ele é propagado com tanta força na nossa sociedade. Chapeuzinho Vermelho também é muito forte, a personagem. Mas eu quis dizer isso. Então, esse foi o primeiro ponto. Né? Então, quando eu entrei para o mestrado em estudos linguísticos, trabalhando com Foucault, né? Eu estudando, enfim, o processo arqueológico e genealógico, né? Arqueologia do saber e a genealogia do poder em Foucault, eu resolvi decidir, sob a orientação da professora Virgínia Abraão, na UFES, eu optei por realizar um estudo arqueológico do conto Chapeuzinho Vermelho. Nessa pesquisa, eu encontrei um conto que no ano que vem completa 1000 anos, que é um conto medieval escrito por Egberto de Liege, que era professor de trívio na Escola Catedralícia de Liege, que hoje é Bélgica, né? De 1000 anos atrás. Um conto que Foucault situa no período clássico. Em seu Palavras e as Coisas, ele vai situar no período clássico, o período em que foi publicado o conto de Perrault, em 1697. E o conto dos irmãos Grimm, eu passei superficialmente, porque ele era, posteriormente, inclusive, quando as pesquisas prosseguiram, né, eu encontrei uma série de pesquisadores que trazem indícios fortes de que os Grimm não coletaram dos contadores de histórias tradicionais ou dos camponeses, não, eles adaptaram de Perrault. A adaptação dos Grimm, na verdade, foi feita a partir de Perrault, né? A evidência, enfim, eu trago esses dados no livro, né? Eu passava só pelos Grimm. O mais importante era trabalhar com o medieval, com o Perrault, os Grimm modificam muito pouco o Perrault, e depois trouxe, ainda na minha dissertação, Chapeuzinho Vermelho, de Chico Buarque, e Fita Verde no Cabelo, de Guimarães Rosa, como os contos do período moderno. Então, Idade Média, período clássico, segundo Foucault, e moderno, né? Que para ele é a partir do século XVIII. Né? Bom, é período clássico 16 e 17, então a partir do século XVIII seria o moderno. Esses 4 contos, na verdade, desses 3 períodos,
possibilitaram uma trajetória arqueológica e genealógica, ou seja, de que modo o saber e o poder produzem ou favorecem a produção de enunciados, de objetos do discurso, né? E de que modo o medo se faz presente nesses contos. Em princípio, o trabalho foi esse, isso foi defendido em 2010. O tempo passou, uma série de outras pesquisas sobre a figura do lobo, inclusive, né, foram feitas por mim, depois, enfim, do mestrado, né, por conta própria, não dei prosseguimento acadêmico, em princípio, o doutorado foi sobre outro tema, mas eu continuei me sentindo instigado por essa temática e prossegui nas minhas pesquisas, nas minhas buscas por outras versões, né? E nessa caminhada trabalhei em sala de aula também com algumas versões desse conto, visitei aquilo que não estava na minha dissertação, uma versão que é considerada por alguns pesquisadores como a provável versão mais próxima daquela que seria a versão contada pelas camponesas, né, que leva à conclusão mesmo, né, de que esse conto é um conto de iniciação feminina na idade adulta, né? Paul de la Rue, por exemplo, escreveu a história da avó, né? E outras versões chamadas Contos da Avó, ou Histórias da Avó, e com outros nomes também, foram coletados em alguns países diferentes da Europa, inclusive na Ásia, né? E que traziam vamos dizer assim, um enredo muito próximo, né? Uma menina que vai visitar a avó, a pedido da mãe, né? Mas, ao mesmo tempo, essa menina tinha autonomia, né? Autonomia de decisão, autonomia de não permanecer ali com o lobo, ou permanecer quando ela entendia que sim ou que não, né? E, inclusive, de enganar o lobo no final. Então, daí, algumas outras coisas surgiram. Busquei outras fontes, outros pesquisadores, e essa pesquisa foi se ampliando, né? Até que, no ano passado, em uma aula de estágio, eu tive a felicidade de assistir a uma apresentação de uma aluna de estágio, de graduação, na verdade, professora, hoje. Ela trabalhou com um conto indígena, uma versão indígena de Chapeuzinho Vermelho. A partir da versão hegemônica, foi escrita uma versão indígena por uma camponesa indígena, mulher, né? Então, nesse momento, eu falei, o livro está pronto. Né? É quando a Chapeuzinho, é claro, com certeza, outras Chapeuzinhos também escreveram essas histórias, certamente em outros países, talvez no Brasil mesmo, né? Mas eu quero dizer, ali foi possível encontrar uma voz, que é justamente a voz da camponesa contando essa história e tomando a palavra, né? Falando a partir da terra, como a história foi contada há muito tempo atrás, mas com algumas diferenças, inclusive, um tanto fantásticas, impressionantes, que eu fiz questão de trazer ao último conto deste livro, né, quando são apresentadas as histórias a serem trabalhadas em sala de aula. Então, qual a estrutura do livro? Né? Chapeuzinho Vermelho na Escola, 1000 anos de história. Né? O livro se divide em 3 partes, certo? A primeira parte trata do conto, né? Inclusive o título da primeira parte é justamente O Conto, né? Quando o lobo é apresentado, certo? Daí, o lobo é apresentado em sua significação, né? Qual a simbologia do lobo no contexto do pensamento europeu, onde surge esse conto, e inclusive ele se torna hegemônico, pelo menos surge com escrita, né? Não que ele tenha, né, origem, enfim, oral lá, mas ele surge como uma produção escrita e consolidada, né, na nossa cultura, no arquivo da nossa cultura. Né? Então, o que é o lobo para o europeu e o que é o lobo para o indígena? Certo? Que vai ser muito importante para o final do livro, quando nós trouxermos uma visão indígena sobre o lobo, né? Sobre a Chapeuzinho, sobre essa história, né? Enfim. Então, uma primeira provocação é justamente aquela canção, Pela Estrada Fora. Começa assim o livro, no primeiro capítulo, Pela Estrada Fora.
né? E aí, sim, por que esse conto é tão contado? Aquilo que eu já disse para vocês. E aí, o segundo capítulo, que lobo é esse? Né? E depois vai ser apresentada a Chapeuzinho, uma camponesa. Uma camponesa que Ziolkowski, que é um pesquisador que se debruçou sobre esse conto, inclusive outros contos também, né? Mas sobre a origem medieval de alguns contos consagrados a partir de Perrault e dos Grimm, mas que tem origem medieval, inclusive escrita, né? Ele se debruçou sobre essa versão medieval, né? E ele vai nos dizer que Chapeuzinho Vermelho, ela configura em pé de igualdade com as princesas. Ela é uma camponesa, as princesas dos contos de fadas, né? E aí, González Marín, uma pesquisadora que também vai se debruçar, né? Havia Chapeuzinho Vermelho antes de Perrault, em espanhol o livro, né? Ela vai nos dizer, González Marín, né? Ela existia a Caperucita Roja, ou Caperucita antes, não me lembro mais exatamente qual é o título, mas está descrito aqui, né? Ela vai nos trazer justamente essa ideia de que, por mais que Chapeuzinho Vermelho não tenha recebido uma imagem por parte dos longa-metragens da Disney, como Cinderela, Bela Adormecida, Branca de Neve, que só de falar o nome nós imaginamos aquela figura da Disney. A Cinderela, Chapeuzinho Vermelho, não. E ela é conhecida, e como Ziolkowski disse, em pé de igualdade, e ao mesmo tempo ela é conhecida simplesmente por 2 objetos que ela usa. O capuz e um cesto. Tem um cesto atrás de mim ali, ó. Né? Aqui, aliás, do lado de cá. Né? Um cesto. O cesto e o capuz é o suficiente para se identificar a Chapeuzinho. Né? Então, de Marinha, existia Caperucita Roja antes de Perrault, né? Então, ela traz uma série de considerações sobre esses elementos simbólicos presentes em Chapeuzinho, que desde a antiguidade já se fazem presentes em mitos, em contos, né? Claro, a nossa trajetória começa na Idade Média, porque nós estamos relacionando a Chapeuzinho com a escola, com a instituição escolar, certo? E aí a Chapeuzinho é apresentada como personagem, a protagonista da nossa história, certo? E aí o aspecto mais evidente do conto é trazido, que é, né, inegavelmente, o aspecto sexual, certo? E esse conto, justamente como evidenciam essas histórias da avó coletadas no final do século XIX, em vários países, né? Esse conto, provavelmente, quando era um conto oral, ainda sob o domínio das camponesas, né? Era um conto contado por mulheres do campo e que tinha como função a iniciação feminina na idade adulta, ou iniciação sexual feminina, certo? Então, quando Perrault, por exemplo, né, nós vamos falar aqui logo nessa primeira parte, né? Quando Perrault escuta esse conto dos camponeses, né, e traz a sua versão, né, há uma dupla violência. Essa dupla violência, a primeira delas é uma violência contra a tradição oral camponesa. Um conto que era oral, ele se torna escrito. Inclusive, passa a ser considerada a versão verdadeira, em detrimento das possíveis e inúmeras versões que eram contadas, né? Dentre elas aquela que certamente lhe deu origem, né? Então, uma violência à tradição oral camponesa, na medida em que, naquele momento, o meio urbano ele se sobrepunha ao campo, em detrimento dos saberes camponeses. Né? Era a alta cultura e a baixa cultura, né? Esse período neoclássico, né? Período justamente de Perrault, né? E os saberes do campo passam a ser subalternizados, né? E aí, então, a escrita, o urbano, e além disso, esse conto é escrito por um homem, uma visão masculina, uma visão machista, uma visão sexista, com uma função moralista, né? Que é justamente ditar as regras, as normas a serem seguidas pelas meninas, inclusive como está na moral com que finda o conto de Perrault. No conto de Perrault, vale lembrar, tanto a avó quanto a Chapeuzinho são
comidas pelo lobo e não são salvas, né? Então, essa punição da mulher, ela é punida por uma violência, inclusive culpabilizada por uma violência que ela sofre, né? Então, há uma deturpação de um conto de iniciação sexual feminina, né? Esse é um ponto chave que é trazido nessa primeira parte. Quando o lobo é apresentado lá no início, o que vai acontecer? Né? O lobo é apresentado para o pensamento europeu, ele é oposto, ele é externo ao humano. Ele é um animal, ele é a natureza. Viveiros de Castro resume muito bem isso. Viveiros de Castro vai nos dizer que, enquanto o pensamento europeu considera que nós fomos animais e ainda somos animais por baixo da roupa da civilização, o indígena, ele foi humano e continua sendo humano por baixo da roupa animal. Sem generalizar as diversas culturas, a multiplicidade, a pluralidade das culturas indígenas, né? Mas nós podemos dizer que é corrente esse pensamento de que nós somos parte da natureza. Não é a terra que é nossa, nós somos da terra. Então, os animais são humanos sob a sua roupa animal, né? Krenak vai nos trazer isso também, né? Krenak quer dizer cabeça da terra, algo assim, né? Então, quando eu falo Ailton Krenak, né? Que vai nos trazer isso. Mas Krenak eu falo da nação, né? Dele também, com essa simbologia, né? Que é o nome da nação. Então, trago inclusive aqui 2 mitos, um mito da América do Norte, né? Dos astecas, e um mito dos Machacali, aqui do Brasil, né? Os 2 vinculados, um ao coiote, outro ao lobo-guará, aos nossos lobos, que depois, com a vinda dos europeus, passam a ter, esses animais, uma conotação negativa, uma conotação que foi imputada com o tempo, né? Desde uma época antiga, quando os povos caçadores celebravam, cultuavam a força do lobo, eles eram caçadores, vestiam pele de lobo enfim, traziam uma homenagem nas suas celebrações, nas suas cerimônias, a essa entidade das florestas, né? Não exatamente como indígena, né? Mas, ao mesmo tempo, com uma proximidade maior, com os povos agricultores, uma distância passa a ocorrer. Os povos agricultores já veem o lobo como uma ameaça, né? Os proscritos ou párias, os meninos lobos, né? Que inclusive vão entrar na classificação de Linneu, absurdamente. As pessoas que são criadas por lobos ou que vivem nas florestas passam a ser consideradas uma subespécie, né? Homoferos, né? Na verdade, um gênero com uma outra espécie, mas assim, há uma subespécie dentro do Homoferos, né? Quando o Linneu, que é um grande taxonomista na biologia, né? Então, posteriormente, com a Idade Média, o lobo e o lobisomem passam a ser vinculados à figura do demônio, a serem caçados, né? A tratados sobre licantropia, que é a transformação, a metamorfose, né? Enfim, é esse lobo que nos chega por meio do Chapeuzinho Vermelho, né? Enquanto, para o indígena, nós temos uma outra visão do lobo, dos animais, dos elementos da natureza, que vai vir à tona nesse último ponto. Então, na segunda parte, eu trago justamente aquele histórico que eu falei no começo da nossa fala, né? Que a segunda parte, ela se chama 1000 anos de Chapeuzinho, né? Passeio pela educação medieval, contextualizando o surgimento deste conto, né? Num período que é chamado otoniano ou pós-carolíngio, né? Enfim, quando surge esse conto medieval de 1023, publicado por Egberto de Liege, para o ensino do trívio nas escolas catedralícias, em específico na Escola Catedralícia de Liege, mas ele almejava a adoção do livro didático dele por várias escolas, né? Pelas escolas de toda a Europa, inclusive para substituir os que eram mais usados, né? Que, enfim, né? Eram os livros mais consagrados desde tempos remotos, né? Utilizados para o ensino do latim, né? Que traziam o quê? Pequenas sentenças, provérbios de 1 linha, 2 linhas, iam aumentando gradativamente. Só para que tenham uma ideia, são mais de 2.000 versos no livro que Egberto de Liege escreveu. Mais de 2.000 versos em latim, certo? E ele traz esse trabalho
almejando justamente substituir 2 livros consagrados. Um era a Fábula de Aviano, o outro era o Dística Catonis, né, de Catão, né, que eram os livros utilizados para esse processo de aprendizado da língua latina, né? Ele almeja justamente que o livro dele seja um livro, um novo livro, mais próximo do leitor, do aluno, né? Por quê? Justamente porque ele vive ali, né, onde hoje é a Bélgica, né? E era um momento do Sacro Império Romano, né? Em que as culturas latina e germânica se encontravam num império único, né? Otônio ou Otto, né? Ou Otão, né? Há vários nomes, né? Pelo qual é chamado, né? De alguma forma participou dessa, né? Dessa unificação ou tentativa, né? E ele vivia nesse limbo, nesse limite. Eram lugares de fala germânica e o ensino do latim. Então ele traz para essas escolas contos que ele recolhe contos do povo, certo? Mas ele traz esse conto para versos. Por exemplo, o Chapeuzinho Vermelho de Egberto são 14 versos em latim, certo? Com uma fala. Então, perde um tanto do que havia, certamente, na oralidade. Ele traz uma conotação religiosa, a conotação sexual é praticamente, se havia de fato, como todos nós acreditamos, os pesquisadores acreditam, né? Essa ideia de iniciação sexual, não, porque destinava-se à educação religiosa da época. Então, ele trazia justamente, a menina recebia uma túnica vermelha no dia do seu batizado, né? E andando distraída, ela é levada por um lobo para o covil, para o seu covil, né? Para que ela seja devorada pelos filhotes, por uma questão de alimentação dos filhotes, né? E ela, então, é protegida justamente pela túnica que ela ganhou do padrinho no dia do batizado, né? Então, é Deus quem acalma os ânimos, acaba mais ou menos assim. Deus é quem acalma os ânimos das feras e salva, né, aqueles, enfim, que são protegidos e tal. Então, essa versão, ela está vinculada a um saber de uma época. É isso que nós vimos a partir de Foucault na dissertação, né? E, ao mesmo tempo, está presente ali uma versão vinculada à escola, ao ensino de valores, de saberes e de poderes, né? Então, essa seria uma versão, vai fazer 1000 anos no ano que vem, né? Em 1697 já surge a escola moderna, e aí essa mesma parte, a segunda parte do livro, vai contextualizar o surgimento da literatura infantil, considerado, né, o primeiro livro destinado a crianças, é esse livro em que foi publicado Chapeuzinho Vermelho, de Perrault, certo? Então, esse livro foi destinado a crianças, foi dedicado a crianças, inclusive Perrault, no princípio, indicava que o filho dele teria escrito essas histórias, ele pertencia à academia, e era algo que podia comprometer, né, escrever histórias populares, enfim, né? Então, esse conto é o primeiro, deixei esse livro, né, com 8 contos, na verdade, seria o primeiro destinado a crianças, certo? E ele é publicado em 1697, como eu disse, né? E ele circula com essa moral que já foi dita, né? Ao mesmo tempo com essas normas de conduta, né? Para uma escola nascente que visava disciplinar os corpos e, ao mesmo tempo, a vigilância, por sanção e punição, enfim, né? E toda essa vigilância está presente nos mínimos detalhes em Chapeuzinho Vermelho, né? Como é visto aqui a partir de uma análise com base nas ideias Foucaultianas e, ao mesmo tempo, históricas, né, da época. A criança ela precisava ser preservada da sujeira da vida, e a escola era vista como lugar onde se prepara para a vida, como se a escola estivesse alheia à vida, né, o que é hoje, né? Como assim? A escola é vida também. Se não for, tem algum problema. Então, a escola é um isolamento para se preparar para a vida. Essa era a ideia. A criança como aquilo que vai ser preenchido e escrito, enfim, né? Então, depois disso, nós temos, em 1812, os Green, com a sua coleta, eles trazem ali uma primeira versão de Chapeuzinho Vermelho, que é pouquíssimo conhecida, né? De Perrault, eu já disse que a menina e a avó morrem, né? São comidos pelo lobo, não tem salvação. Os Green, em princípio, eles trazem um tipo de salvação. Com a ajuda da avó, a menina
ela abre a barriga do lobo, acho que ela tira a avó primeiro, não me lembro mais, né? Acho que é isso mesmo. E porque eu já li mais de uma versão dessa versão, né? Mas é isso mesmo. Aí elas colocam pedra e o lobo morre afogado. Posteriormente chega um outro lobo, já no finalzinho da história, quando a história acaba, tem um anticlímax, né? Que é quase um recomeço, né? Chamado. Em que um outro lobo aparece com a orientação da avó, elas duas vencem esse outro lobo também. Essa foi em 1812, os irmãos Grimm publicaram. Porque eles publicavam em pedaços assim. Depois, na publicação, na versão final, né, inclusive essas pedras na barriga, elas têm a ver com o lobo e os 7 carneirinhos, cordeirinhos, né? Cabritinhos, enfim, né? Que tem esse final também. Mas quando eles publicam a última versão, é essa que todos nós conhecemos. Aí vem a figura masculina, inclusive, para livrar a menina, que tinha sido comida pelo lobo, e a avó, que anteriormente já tinha sido comida. Não tinha negócio de armário, né, dela se esconder lá e ficar, né, amarrada. Isso surgiu depois, porque a ideia era higienizar cada vez mais a educação e os contos. Então, ela já não morria. Já era o primeiro passo dos Grimm. Colocaram uma figura masculina para salvá-la, né? E ela promete que nunca mais vai desobedecer a mãe, porque ela tinha prometido que não ia pelo caminho tal, que não ia dar conversa e tal. Ou seja, ainda existe a ideia desse controle e ele foi aprimorado. E cada vez mais. Depois nós vamos ter, por exemplo, nesse conto Chapeuzinho Vermelho, Pela Estrada Fora, é uma história autoral, uma versão autoral, e essa música, inclusive, essa canção é de Braguinha, o João de Barro, né? Então, aqui nós temos também o caçador, né? Na verdade, dos Grimm era o caçador também. Algumas versões serão o lenhador, né? Mas aqui, por exemplo, ela já não é comida, né? Pelo lobo, né? Então, aos poucos, uma atenuação vai surgindo cada vez mais para que se tente ser menos agressivo, mas uma violência permanece, que é a violência da culpabilização, a violência desse controle, né, dos corpos. Então, ela se disfarça de conto de fadas, uma coisa ingênua, inclusive vai ajudar a educar e permanece. Posteriormente, na década... Enfim, aí depois eu trago aqui no final dessa parte aqui, né, a partir de Zipes e de Colomer, algumas versões, na época, inclusive, das grandes guerras, né, uma versão nazista, outra antinazista, uma versão posteriormente na ditadura de Franco, na Espanha, em que mudou o nome para não ter um vínculo com os comunistas, né, que é Chapeuzinho Caperucita Roja, não, Caperucita Encarnada, né, para não vincularem a Chapeuzinho e o lobo, consequentemente, ao verdadeiro ditador, que era o Franco, né? Então, houve, inclusive, essa mudança. E depois houve todo o movimento da psicanálise dos contos de fadas, que buscava como uma fonte original e única e verdadeira, talvez, ou aquela que deveria ser contada, isso na década de 70, né? Que seriam esses de Perrault e dos Grimm, né? Às vezes favorecendo, um prevalecendo, né? Depois, sim, vieram algumas releituras que invertiam, subvertiam, como trazendo a figura feminina sem a necessidade da ajuda masculina, como o Chico Buarque fez tão bem em seu Chapeuzinho Amarelo, né? Algumas versões que estavam vinculadas ao meio ambiente, por que matar o lobo, enfim, várias questões vinham à tona nesse momento, a questão dos direitos. Como assim? Vai usar a roupa da avó ou entrou na casa dela sem pedir? Então, algumas questões passaram a ser trazidas com humor a partir da década de 70. Esse conto passou por várias versões, mas uma coisa é fato. Zipes é quem vai nos dizer isso. Zipes estudou Chapeuzinho Vermelho, né? Ele vai nos dizer, depois de Perrault e com os Grimm, a história Chapeuzinho Vermelho, ela se tornou uma chamada, ele vai chamar de versão única, não, versão considerada hegemônica ou verdadeira, né? Que quase impediu ou dificultou muito, praticamente impediu que os contadores de histórias e escritores trouxessem à tona outras versões. Basta você entrar numa escola e começar a contar uma história modificada de Chapeuzinho Vermelho e a criança vai falar, não é assim não. Uma criancinha pequena que ela escutou a quantidade suficiente de vezes para saber que aquela história não é de outro jeito. Outras, talvez, aceitassem. Né? Então, essa versão única, ela impede, ou seja, o máximo que se consegue é circular esse corpo dessa versão única que foi consolidada, certo? Mas essas subversões são necessárias. E é o que é trazido na terceira e última parte do livro, quando
são apresentadas 4 versões de Chapeuzinho Vermelho para trabalho na escola. A primeira delas, uma versão de animação, certo? Uma versão de animação chamada Deu a Louca na Chapeuzinho, né? Essa animação não é Disney, não é da Disney, é um grande estúdio, né? Então não tem esses grandes recursos dos grandes estúdios, né? Ao mesmo tempo, traz personagens bem construídas, traz um enredo, né, curioso, né? Subverte o lugar do lobo, que o lobo é um repórter, né? O lugar do lenhador, que é um vendedor de espetinhos, que, enfim, tem as suas receitas roubadas e perde, enfim, vai à falência, né? E ele vai tentar trabalhar como ator, né? E aí ele finge que é um lenhador tirolês, né? A avó, que é uma empresária que faz doces e que, ao mesmo tempo, ela pratica esportes radicais, sem a família saber, né? A Chapeuzinho, que é entregadora da empresa da avó e que luta, né, artes marciais, né? E alguns outros personagens. O que vai acontecer é que 4 personagens são pegos numa cena da Chapeuzinho Vermelho, dos Green, o lenhador, a avó no armário amarrada, o lobo com a roupa da avó e a Chapeuzinho Vermelho numa cena, que é a cena do crime, que é a casa da avó, né? E a partir disso aí começa uma investigação da polícia, né? Enfim, o Sapo, né? O investigador e tal, que vai ouvir todas as versões e uma personagem aparece em todas as cenas, em várias cenas. Por quê? Qual é a investigação? É para quê? Para descobrir quem está roubando as receitas dos diversos estabelecimentos que vendem alimentos, enfim, né? Estabelecimentos pequenos, né? É um personagem que quer construir um conglomerado. E daí vem uma crítica bem interessante. Primeiro que essa história traz várias versões, né? Uma crítica ao sistema de produção, que traz uma tentativa por meio dessas transnacionais, né, desses conglomerados, né, de sufocar as iniciativas de uma economia familiar, de uma economia regional, né, e sempre adquirir aqueles que começam a ter know-how e começam a dar certo. Enfim, é uma possibilidade crítica para a sala de aula, para se trabalhar em sala de aula questões de produção e de consumo exacerbado, né? O que é também questionado no filme, quero dizer, não é que o filme questione, nós questionamos acerca da animação, né? É o fato dessas várias versões, o que é uma coisa bem interessante, no princípio, mas elas levam para uma versão única final, certo? Que é o quê? É a ideia de que, vamos dizer assim, existe um culpado, e esse culpado vai ser encontrado. Esse culpado, ele é fruto de uma sociedade. Ele nasceu de um modo de visão, de modo de ver, né? Competitivo, né? E, ao mesmo tempo, de acúmulo e de consumo, né? Isso não é questionado. O que produziu esse sujeito? Punir o sujeito é o que mais se faz. Punimos os sujeitos, mas continuam sendo fabricados inúmeros sujeitos, porque não se questiona a fábrica desses sujeitos, que é a própria cultura, né, a própria sociedade. Então, isso também é colocado para se trabalhar em sala de aula, em determinados grupos, como EJA e adolescentes, enfim, é uma possibilidade de se trabalhar, né? O segundo livro, que é este aqui, bem conhecido, que é Fita Verde no Cabelo, é trazida a história, é de Guimarães Rosa, né? Ilustrado por Roger Mello, né? Então, esse livro ele é trabalhado, né, tanto por meio do texto como da ilustração, texto de Guimarães Rosa, né? Ele é uma versão do conto de Perrault. Então, em princípio, uma comparação com o conto de Perrault a se fazer na sala de aula, uma análise das ilustrações, que é apresentado aqui, uma análise das ilustrações deste livro, para que se trabalhe em sala de aula, o próprio texto, certo? E ao mesmo tempo em que ele traz essa fita verde no cabelo, num contexto em que ele foi publicado nos jornais, né, às vésperas do golpe de 1964, ele traz também a questão da finitude, né, quando a menina vai visitar a avó e se depara com a avó morrendo. Não há mais lobos, questão ambiental. Não há mais lobos, porque os lenhadores, não caçadores,
os lenhadores devastaram tudo, né? E a avó, enfim, ela morre, né? Então trata da finitude, outro tema, além do sexo, segundo Regina Zilberman, né? Além do sexo, que foi extirpado da escola, a morte, como parte da vida, também foi extirpada da escola para discussões e para conversas. Então, esse tema, importantíssimo, é trazido junto ao ciclo da vida, né? Então, são propostas atividades vinculadas ao meio ambiente, né? Como era no tempo dos nossos avós, desse nosso bairro, né? Outras pessoas mais antigas do bairro, né? A convivência intergeracional, a análise de fotos e costumes, né? Quando o cringe é o outro, mas eu também serei, né? Enfim, essa provocação desse ciclo da vida que nós geralmente somos estimulados também pela nossa sociedade de consumo, né? A não refletir, né? Sobre algo que é inevitável, que é a passagem do tempo. Inclusive, fugimos ao máximo, né? Das consequências, vamos dizer assim, dessa passagem do tempo, né? Então, o terceiro, Chapeuzinho Amarelo, em que a menina, por meio da subversão da linguagem, ela que tinha medo de tudo, inclusive de um lobo que não existia, né? De tanto ter medo, apareceu o lobo, né? E aí ela perdeu o medo do lobo, né? Quando ela viu o lobo, foi perdendo o medo, perdeu o medo do medo que ela tinha do lobo. E aí ela ficou só com o lobo, então o lobo começou a falar o nome dele várias vezes para ver se o medo ia voltando, né? A ilustração é de Ziraldo, inconfundível, né? E o texto é de Chico Buarque, né? Então, e aí quando ele fala lobolo, ela, opa, para aí, do jeito que você está. E ele vira um bolo e ele passa a ter medo da menina comer o bolo, né? Então, essa questão do medo, o medo nas palavras, como as palavras provocam o medo, o domínio das palavras e o domínio exercido por meio das palavras, o domínio por meio do discurso, né? O poder da linguagem, a subversão. Então, nesse sentido, é possível trabalhar os próprios medos com as crianças, na medida que se tematiza, por exemplo, a inversão de palavras que provocam medo, como ela fez com lobo, bolo, no final ela inverte várias outras palavras, né? Também o quanto as palavras conduzem preconceitos ou carregam, elas são, o signo é ideológico, é uma arena de lutas. Por que alguns grupos sociais lutam para ressignificar as palavras que dizem respeito aos membros desse grupo social? Porque, segundo Bakhtin, a palavra ela é plurivalente. A classe dominante, aqueles que dominam, eles impõem as valências que lhes convêm aos signos, às palavras, vamos chamar assim, né? Mas nós podemos inverter, subverter, porque a palavra, em princípio, como nos diz Carlos Drummond de Andrade, né? Por baixo, por trás da face neutra, né? Há inúmeras possibilidades da face neutra, do estado de dicionário das palavras, né? Então, lutar pela plurivalência, pela ressignificação das palavras e compreender este fato como o Chapeuzinho Vermelho, ou Amarelo, o fez, né? Então, é feita também a análise das ilustrações, né, desse conto. E aí nós fechamos agora com este aqui, que é um e-book, tá? Da Maria Lúcia Tacua Pérez. Essa é a capa feita por Maurício Negro, tá? Ilustrador. Inclusive, vou colocar aqui porque ele não está no mercado, na circulação direta, então, para adquirir este livro é por meio do e-mail da autora, né? E é uma contribuição com a aldeia Tecoá, a Timiri, a Eveté, né? Que o e-mail é chapeuzinhoverdeguarani@gmail.com. chapeuzinhoverdeguarani@gmail.com. Última vez, chapeuzinhoverdeguarani, tudo junto, @gmail.com. Bom, então, o que acontece é que, em primeiro lugar, ela traz uma versão, e nessa versão dela, a menina, ela gosta de ir no Tecoá, que nós chamamos de aldeia, né? Que é um lugar não só um espaço político e de convivência territorial, mas é também um lugar sagrado, né? Para os povos Guarani. Ela gosta de ir ao Tecoá para escutar as histórias de sua avó. Sua avó gosta muito de jogar futebol também, né? E de contar histórias. Então, obrigado. Está aí embaixo, tá? Vocês podem
copiar aí. O que ela vai lá e, ao mesmo tempo, ela gosta muito de ir ao Tecoá, embora ela more na cidade próxima, com a família. Ela gosta de visitar a avó, onde mora também, no Tecoá mora também sua irmã e outras pessoas da família, né? E essa menina, indiazinha, Chapeuzinho Verde, ela fala para a mãe, eu vou visitar minha avó. E aí ela se arruma, pega o vestido mais bonito no guarda-roupa, coloca os óculos e apanha uma bacia com carne para levar, coloca um pano verde, né, por cima. Eu estou botando na cabeça porque é Chapeuzinho Verde, mas não sei. Talvez levou no colo, não sei exatamente. Sei que ela levou, pega o ônibus e leva o seu celular. E aí, quando ela desce lá próximo ao Tecoá, ela encontra um lobo na entrada da aldeia que fala, eu tenho fome, eu preciso comer. E ela fala, peraí, você está pensando o quê? E aí ele diz, não, eu queria que você me desse um pouquinho dessa carne. Ela fala, se você for meu amigo, se você quiser ser meu amigo, eu te dou um pouco dessa carne. Aí ele fala, eu aceito ser seu amigo, sim. E aí ela fala, não, na verdade, nós também estamos sofrendo com essa devastação, os lenhadores, os caçadores, enfim, estão acabando com a floresta e por isso você não tem comida. Isso também afeta, nós entendemos muito bem. Olhem a diferença. E quando ela chega na casa da avó, a avó olha para ela, olha para o lobo, o que a avó pergunta? Minha neta, quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Isso é fantástico. E aí, então, eles brincam lá, eles passam pela plantação, depois vão na casa do Chamói, que é o xamã, né? Conhecem os instrumentos sagrados, né? E depois retornam para casa, onde podem conversar, ouvir histórias e almoçar, que a avó fez a comida e tomando refrigerante, né? Então, para começar, ela subverte esse lugar, esse estereótipo indígena nosso, né? Esse estereótipo de que o índio vai se contaminar se ele tiver contato com a cultura, quero dizer, com relação às tecnologias, enfim, né? Krenak vai nos dizer muito sobre isso, vai falar um tanto sobre isso, né? Inclusive isso é citado no livro. Mas alguns pontos são interessantes. Primeiro, as figuras femininas presentes, né? Depois, o lobo não é uma ameaça masculina contra a menina que pode violentá-la, né? É um parente, é uma pessoa, né? O Tecoá é um lugar sagrado, o Tecoá, né? É um lugar sagrado onde se conta histórias. Então, o lobo é parte da natureza, Chapeuzinho é parte da natureza, Tecoá é parte da natureza, a avó é parte da natureza. Nós somos parte da natureza. O livro termina bem assim, a terra não é nossa, nós somos da terra. Esse é um trecho, acho que da carta do chefe Seattle, quando o presidente dos Estados Unidos se propôs a comprar, né, as suas terras. Mas ele disse, a terra não é nossa, nós somos da terra. Essa foi uma das respostas, né? Enfim. Impressionante como essa concepção ela traz uma outra ideia do lobo. E por isso eu digo, quando eu encontrei esse conto, foi de fato um achado. Até porque, bem recentemente, esse conto foi publicado em e-book, 2020. Antes já tinha saído numa revista da internet, eu não conhecia. Mas também, relativamente recentemente, já sido publicado As Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Krenak, né? Em que ele traz exatamente isso. Esse fim do mundo, e assim a gente termina, esse fim do mundo que vem sendo apregoado o tempo todo, certo? Esse fim do mundo que vem sendo imposto por meio da narrativa hegemônica, essa narrativa que nos é empurrada goela abaixo, todos os dias é apregoado o fim do mundo, né? Ele pode ser adiado. Ele pode ser adiado, porque o que é o fim do mundo? É justamente extirpar e acabar com a nossa possibilidade de sonhar. E o Krenak fala, não é sonhar ter um carro, sonhar... Não, o sonho, esse lugar dos sonhos, é o lugar em que pelo qual os xamãs passam e que eles conhecem bem, podem nos apresentar, certo? Então, pode-se adiar o fim do mundo por meio das histórias, quando se conta uma história, né? Uma história que nasce justamente desse lugar de onde se adia o fim do mundo, desse lugar do sonho, né? Então, contar histórias, criar histórias, o que Krenak diria, como construir ou fabricar, ou fazer, né, paraquedas coloridos que amorteçam a queda e nos permitem brincar e ver com o olhar dos sonhos. E a Chapeuzinho Verde é justamente o que ela nos traz, essa possibilidade
de adiar esse fim do mundo e de nos trazer uma versão que é uma subversão e, ao mesmo tempo, é uma tomada de palavra pela própria Chapeuzinho, né? Pela camponesa, pela mulher do campo que se vê e se sabe parte da terra. Então, assim eu termino essa fala, né? Assim, celebrando 1000 anos de Chapeuzinho Vermelho na escola e desejando muitos milênios de uma Chapeuzinho que conte a sua própria história e que, de algum modo, nos permita, como o Chapeuzinho sabe fazer muito bem, né? Nos permita e nos ajude a adiar o fim do mundo. Vida longa, Chapeuzinho Vermelho. Posso voltar depois dessa fala linda? Muito obrigada, professor. Bom, acho que a gente pode conversar um pouquinho, né? Depois da sua fala, depois da gente conhecer um pouquinho da obra. Agora você mencionou, agora no final de novo, né? Os 1000 anos. É bastante tempo, né? Mas qual a relação da Chapeuzinho Vermelho com a escola nesses 1000 anos de existência da história? Vamos lá. Bom, nessa última história, eu só não coloquei que depois de apresentar a história e tudo mais, a proposta é justamente criar ambientes para se contar histórias indígenas, histórias de origem africana, na escola, na comunidade, para se adiar o fim do mundo, né? Mas vamos à relação com a escola, né? Bom, a educação, nós sabemos que é algo muito amplo, né? A educação, ela se dá em todos os espaços, em todas as culturas, na nossa concepção de educação, né? Nós temos uma educação formal ou escolar na nossa sociedade. E na história da educação, nós temos uma instituição escola, que é onde vai se dar essa transmissão prescrita, enfim, né? E nós temos como bom, até então, que eu encontrei, né, a versão mais antiga vinculada à escola seria essa de Egberto de Liege. Então, nós temos, em princípio, um ponto impressionante. A história, por mais que ela tivesse o seu caráter educacional no âmbito dos camponeses, e era educação, né? Quando você traz para a escola, e aí esse é um risco, é a tal da escolarização que nós trazemos tanto à tona, né, nas nossas conversas sobre educação, né? O risco da escolarização, né, de um conto que passa a servir, a ser útil para, certo? É aquela visão de que algo precisa ser útil para. Né? Que legal se Egberto de Liege trouxesse uma camponesa para contar histórias na escola da época. Ou que Perrault levasse à corte, né, da Mademoiselle, né, Elizabeth Charlotte d'Orléans, né, a quem é dedicado o livro, um camponês, uma camponesa que contasse essa história, né? Mas aquilo precisa se adequar, escolarizar para o contexto de educação de cada época. E aí está o risco, porque aí os saberes e poderes, eles são impostos, eles são imprimidos no que era uma coisa e passa a se tornar uma outra, para que se alcance aquilo que se almeja e, ao mesmo tempo, a pluralidade perde o espaço, né? Por exemplo, vinculado seria o ensino religioso em Egberto de Liege e o aprendizado do latim. Posteriormente, a moral e a conduta das meninas, e algo que hoje é um ponto de advertência, cuidado. Mas cuidado com o quê? Né? Trata-se muito desse cuidado na escola, mas cuidado com o quê? Por que assim? Por que esse lobo? Né? Por que o lobo é assim? Por que o mundo tem sido assim, e essa história só vem para alertar e poderia questionar esse mundo como ele tem sido, de uma maneira extremamente violenta e agressiva, né? E ele, ao mesmo tempo, vem como uma coisa, sabe? E aí vem aquela minha inquietação inicial, difundida diuturnamente, né? Nas escolas, como algo doce, cândido,
né? Sem querer trazer aqui, não é nada de ser politicamente correto, não. É uma questão mesmo de discurso, ideologia, de se questionar aquilo que, de fato, foi imprimido a uma história e que é provisória. E aí, isso eu trago na conclusão do livro, né? Que é Vida Longa a Chapeuzinho Vermelho, que é a conclusão do livro, né? Em que é justamente esse ponto, né? Quando essa versão de Perrault, que é considerada única e verdadeira e permaneceu e perpetua-se por muito tanto tempo no arquivo cultural do nosso, da nossa escola, da nossa cultura, ela também é provisória. A ideia de que ela é provisória é como transformar o lobo em bolo. É olhar para ela e falar, mas espera aí, ela foi para uma escola, então, assim como a escola tem sido questionada nesse momento, aquilo que servia a uma determinada escola também pode ser. E não é preciso uma versão, muito pelo contrário. A economia de saberes, a ecologia de saberes, desculpem, né? Justamente do Boaventura de Souza Santos, né, que traz em contraponto a uma monocultura com um saber que tenta ser total, né, que se diz como ele vai nos dizer, né? É um saber que se impõe como uma metonímia, né? Um saber metonímico que tenta ser total e único, né? E verdadeiro, né? Não, nós temos muitos saberes e muitas possibilidades, muitas verdades, inclusive, né? Então, é interessante que esse questionamento esteja na escola. Por isso, essas propostas, né, são para a escola, né? Como ela vem se constituindo, aí vem a trajetória de Chapeuzinho de um milênio, ela está aqui entrando no livro, olha que ilustração graciosa, que capa linda, né? Ela entra no livro, ela entra no bosque, que é essa história, né? E onde vai dar? Né? Estamos aí para caminhar com o Chapeuzinho, né? Eu falo, inclusive, Vida Longa, eu falei a Chapeuzinho Vermelho, Vida Longa é Chapeuzinho de todas as cores, as paraquedas coloridos de todas as cores, como o Krenak nos sugere, né? Então, essa Chapeuzinho, ela passeia por essa história, por toda essa trajetória, quem é o lobo, quem é Chapeuzinho, o que era esse conto, como esse conto percorreu a escola e como ele pode hoje caminhar com outras possibilidades que o próprio leitor pode criar. Não sei se eu respondi. Que bom. E o texto é uma tese sua, né? A Alice Macedo perguntou aqui no chat quanto tempo entre as pesquisas após o mestrado e o lançamento do livro. Bom, a dissertação do mestrado aqui, pelas letrinhas desbotadas, inclusive não dá nem para ver o ano, mas é 2010, tá? O título era um pouquinho maior, era coisa de dissertação, né? Era assim, O Medo em Chapeuzinho Vermelho, da Idade Média à Modernidade, por uma abordagem discursiva da referenciação com base em Foucault. É de estudos linguísticos essa tese, certo? Então, ela foi publicada, foi defendida em 2010, na verdade. Foi defendida em 2010 na UFES, orientação da professora Virgínia Abraão, né, pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos da UFES, certo? E a abordagem dela era um tanto diferente, vamos dizer assim, né? Embora eu traga essa arqueologia, essa genealogia, eu não abordo os Green, não trago, por exemplo, de la Rue e as versões em que Chapeuzinho ela tem uma autonomia de querer ou não, né? Querer sair e fugir do lobo, enganar o lobo, que é considerada a possível, a mais próxima, né, dentre as possíveis versões que deram origem às, né, as consagradas versões desse conto, que eram o conto de iniciação sexual. Isso não é abordado aqui, nem vem as propostas, vem sim, esses dois aqui, que é o do Chico Buarque, do Guimarães Rosa, mas numa outra perspectiva. Qual é a ideia na dissertação? É justamente, primeiro, fazer essa trajetória, mas compreendendo de que modo a referenciação, que é a formação de objetos do discurso, né? Porque quando nós falamos, quando nós emitimos, né, a linguagem, ou né, falamos, enfim, na nossa língua, nós falamos palavras e temos a ideia de que a palavra celular e aqui o objeto, a palavra se vincula ao objeto. Não, existe um discurso entre a palavra e o objeto, né? E os objetos
a palavra não se refere ao objeto para qual ela aponta, aparentemente. Ela aponta para um discurso. E é esse discurso que é nele que vão transitar os saberes e poderes que vão permitir ou não que determinadas palavras ou determinadas valências estejam presentes. E, assim, de que modo a referenciação se constituía na Idade Média, na época das similitudes, né, do poder divino, numa época em que as semelhanças, as analogias estavam muito mais presentes do que a ideia de ordem taxonômica, a ideia de classificação do período clássico, para Foucault, né? Está aqui o livro, não, As Palavras e as Coisas. Então, depois, quando vem o período clássico, já é Perrault. E aí já vem uma ideia de ordem. E aí, no poder, a ideia da docilização dos corpos, o controle dos corpos, o controle da economia do tempo. Ela não pode tagarelar, não pode perder tempo, precisa chegar lá e não pode se desviar, certo? Então, essa ideia, que depois é aprimorada no início da chamada do período moderno para Foucault, que é no século, né? Principalmente 19, né? 18, 19, mas assim, principalmente 19, ele vai trazer ali com os Green um aprimoramento dessa punição e sanção. E, por outro lado, uma gratificação. A menina, ela é salva, mas ela tem que prometer, nunca mais fazer, né? Então, essa ideia que ela surge, depois nós vamos ter as outras versões, isso aí foi na dissertação. Os Green não surgiram ali, eu que estou falando de como foi aprimorado. Aliás, não são citados ali, né? Mas não são esmiuçados, mas são citados, né? Como um aprimoramento desse controle. E depois, quando chega em Guimarães Rosa e em Chico Buarque, né, nós vamos ver que a fragmentação da palavra em Chico Buarque e a finitude em Guimarães Rosa são temas da modernidade. É quando o ser humano ele se encontra, ele se depara com a sua finitude está justamente na fragmentação do homem, na fragmentação do discurso, certo? De onde tudo surge, certo? De onde as coisas, inclusive, surgem, né? De onde o próprio homem surge. Então, um tema que é o medo é a categoria de análise. E aí, sim, os contos são todos analisados a partir de como o medo se constitui nesse período. Então, essa dissertação tem 2 artigos, um é da revista Ler, tá? O outro é da revista... outra é de um livro, né? Mas vocês podem encontrar isso no meu Lattes, eu acho. É tanta coisa. Se botar Chapeuzinho, vocês vão encontrar os nomes, botando os nomes na internet. Ou no meu Google Acadêmico, encontra alguns links, né? Talvez encontre. E seguindo você nas redes sociais, né? Isso, mas só uma coisa. 12 anos. Eu falei 2010, então são 12 anos, só porque eu não fiz o cálculo. E seguindo nas redes sociais. Tem o canal do YouTube, Fabiano Moraes, né? A gente deixou as tuas redes sociais aqui na descrição do vídeo. Então, só dá uma roladinha aqui que vocês conseguem conferir todas as redes sociais do professor Fabiano. Fabiano, muito obrigada. A gente agradece muito a tua participação, atenção e disponibilidade, não só com a nossa live, né, mas para o lançamento do livro, que a gente te parabeniza muito por essa mais uma obra publicada. Agradeço muito, Natália, agradeço aos presentes, aqueles que assistirão posteriormente por várias razões, né? E sigamos juntos com o Chapeuzinho nessa longa caminhada. Obrigado, Natália, pelo convite e pela condução magnífica. Obrigado. Nós que agradecemos. Muito obrigada ao público que nos acompanhou. Lembramos do cupom LIVE, que oferece 25% de desconto no livro e nas demais obras do catálogo da Editora Vozes. É só acessar www.livrariavozes.com.br. Desejamos uma excelente leitura do livro. Vamos juntos com o Chapeuzinho Vermelho e até a próxima. Até.